E se a pessoa que mais te desconcerta fosse a única capaz de te enxergar de verdade? Quando o certo e o errado colidem, quando a rotina encontra o caos e quando um toque, só um, é suficiente para virar o mundo de cabeça para baixo, você estaria pronta para sentir o que sempre escondeu? Hoje, você vai viver uma história sobre medo, desejo e escolhas que ninguém tem coragem de fazer. 2 mulheres, 2 mundos. Uma conexão que nem o silêncio consegue negar. Mas cuidado, o que começa como provocação pode acabar quebrando tudo o que você acreditava ser. Então, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vem comigo. Porque o vídeo de hoje vai tocar onde você mais tenta se proteger. O dia estava morno em Lisboa, mas dentro de Sofia tudo era frio, controlado, previsível, como sempre. O grupo da universidade se reunia para mais uma visita guiada, desta vez ao Mosteiro dos Jerônimos. E ela, claro, chegou antes de todos. A saia azul marinho bem passada, a camisa branca impecável, os cabelos presos num coque simples e apertado. Enquanto os colegas ainda conversavam distraidamente perto da entrada, ela já revia mentalmente as anotações que havia feito sobre a arquitetura manuelina e a importância do mosteiro na época das navegações. Ela sempre fazia isso, se preparava para tudo, antecipava cada passo, controlava até o ar que respirava. O problema é que a vida nunca segue roteiro. Foi quando o silêncio do grupo foi quebrado por uma gargalhada escancarada que cortou o ambiente como um raio inesperado. De repente, os olhos de todos, inclusive os de Sofia, se voltaram para a figura que entrava, sem autorização, pelas portas antigas do mosteiro. Ela usava uma camisa de banda desbotada, uma saia preta com rasgos, botas gastas e um cabelo ruivo tingido preso de qualquer jeito com lápis de olho. Tatuagens coloridas escapavam pelas mangas e pelo pescoço. Era como se tivesse saído de um universo paralelo e aterrissado ali de propósito, apenas para quebrar a estética daquele mundo onde tudo precisava fazer sentido. Sofia franziu o senho. A guia tentou contornar a situação, mas a mulher não se intimidou. "Relaxa, estou só de passagem. Nunca vi isso de perto", disse ela com aquele sotaque lisboeta carregado de ironia, sorrindo como quem não tem medo de ser olhada. Sofia queria desviar o olhar, queria voltar para sua segurança racional, mas não conseguiu. Havia algo na presença daquela mulher que desorganizou o ambiente. Um tipo de liberdade inquietante, quase perigosa. Era como se ela fosse feita de vento e incêndio. E mesmo sem saber seu nome, Sofia sentiu pela primeira vez em muito tempo uma pontada de incômodo misturada com curiosidade. Era como se aquela presença dissesse em silêncio: "E se tudo o que você sempre foi não for suficiente?" A visita seguiu, com a guia retomando as falas ensaiadas, mas Sofia já não ouvia mais nada. A mulher misteriosa andava por entre os corredores como se fosse dona do lugar, tocando colunas, observando vitrais, sorrindo sozinha. Em certo momento, parou ao lado de Sofia, sem pedir licença. As duas ficaram em silêncio por alguns segundos. "Bonito, não é?", disse a mulher apontando para o teto. "Mas parece mais prisão do que templo." Sofia sentiu o coração acelerar, como se alguém tivesse dito algo que ela mesma pensava, mas nunca ousou pronunciar. Tentou responder, mas só conseguiu murmurar algo irreconhecível. E então, sem mais nada, a mulher se afastou, deixando apenas um rastro de perfume barato e desordem interna. Ela não sabia ainda, mas aquele encontro, breve, caótico e não solicitado, havia rachado a parede mais sólida dentro de si. Pela primeira vez em anos, Sofia percebeu que talvez estivesse desejando ser outra. Quem é a mulher que sorri como quem não deve nada a ninguém e toca o que Sofia mais tenta esconder? O café ficava numa esquina escondida do bairro Alto, um daqueles lugares onde o tempo parece desacelerar. Pequeno, com livros empilhados nas janelas, paredes descascadas de propósito, mesas antigas de madeira. Era o tipo de ambiente que Sofia jamais escolheria por conta própria.
desorganizado demais, barulhento demais, vivo demais. Mas naquele dia, ela não soube explicar o motivo exato que a levou até ali. Talvez a vontade de fugir da biblioteca lotada. Talvez o som da cidade soando diferente depois daquela visita ao mosteiro. Ou talvez, num nível que ela ainda se recusava a aceitar, fosse o desejo de reencontrar um certo furacão ruivo que ainda soprava dentro dela. Sentou-se em uma mesa perto da janela, tirou os livros da bolsa, fingiu concentração. Tentou ignorar a música alternativa, o cheiro forte de café torrado, as conversas soltas em várias línguas. Mas então, ouviu a voz, rascante, impaciente, viva. Mesa 4, 2 expressos, e alguém avisa à francesa que isso aqui não é museu. Sofia ergueu os olhos, e lá estava ela, a mulher do mosteiro. Usava agora uma camisa xadrez aberta por cima de uma regata preta, jeans rasgados e um avental sujo de tinta. Cabelos ainda mais bagunçados, fones pendurados no pescoço, olhos verdes que percorriam o salão como quem não devia satisfação a ninguém. Leonor. Ela não precisava dizer o nome. Ele parecia colado ao seu corpo, vibrando junto com sua energia. Quando os olhares se cruzaram, Sofia congelou. Leonor a reconheceu e sorriu. Um sorriso torto, de canto de boca, quase provocativo. Como quem diz, sabia que você viria. Durante os minutos seguintes, Sofia fingiu ler. Fingiu que não reparava na forma como Leonor circulava entre as mesas, como falava com os clientes, como ria com a cozinheira ao fundo. Mas a verdade era outra. Ela não conseguia parar de olhar. Havia algo ali que a desarmava. Uma liberdade sem culpa. Uma presença que preenchia espaços sem pedir licença. E tudo isso a fazia questionar. Por que ela mesma vivia encolhida, calculada, tentando caber em moldes que nem lembrava ter escolhido? A cada passo de Leonor, uma parte de Sofia estremecia, como se seu próprio corpo estivesse acordando de um longo sono. Leonor veio até a mesa. Parou ao lado segurando uma xícara. Chá ou café? Sofia hesitou. Café, respondeu, mesmo odiando café. Leonor arqueou uma sobrancelha. Boa escolha. Te acorda. Ou depositou a xícara na mesa com um sorriso enigmático e se afastou. Sofia levou a porcelana aos lábios. Era forte, amargo, real. Como tudo nela. Ela tentou voltar aos estudos, mas as palavras já não faziam sentido. Tudo o que pensava era: o que aquela mulher tinha que desmanchava sua ordem com um único olhar? E se alguém que você julgou à primeira vista fosse justamente quem te enxerga de verdade? Nas semanas seguintes, o café passou a fazer parte da rotina de Sofia. No início, ela dizia a si mesma que era pelo silêncio do lugar, embora o ambiente fosse tudo, menos silencioso. Depois, tentou justificar pela localização, conveniente, entre a universidade e a estação. Mas a verdade era que nenhuma desculpa resistia quando Leonor cruzava o salão e, sem nem olhar, deixava uma flor roubada da rua ao lado da sua xícara. Pequenas provocações, pequenos gestos que diziam mais do que qualquer conversa. E Sofia, mesmo sem admitir, começou a esperar por eles, por ela. Leonor não perguntava nada, não comentava o que havia acontecido no mosteiro, não invadia o espaço de Sofia, mas também não recuava. Ela apenas estava ali, presente, provocando com sua existência. E quanto mais Sofia a observava, mais se perguntava por que aquilo a afetava tanto. Havia algo naquela mulher, uma mistura de abandono e coragem que mexia em feridas que ela mesma fingia não ter. Era como ver um quadro fora do enquadramento. Incomoda e fascina. Um dia, Leonor se sentou à sua frente, sem convite. Apenas jogou o corpo na cadeira e apoiou os cotovelos na mesa. Sabes que tu és a pessoa mais certinha que eu já vi aqui, não sabes? Sofia engoliu seco. Tentou rir, mas Leonor continuou. Não é um defeito, é só curioso. Tu pareces estar sempre tentando caber em algo.
como se estivesse a medir cada gesto. Não cansas? Sofia não respondeu. O coração disparou. Ninguém nunca havia dito aquilo com tanta naturalidade, como se tivesse enxergado o que ela sempre lutou para esconder. Desde aquele dia, Sofia passou a se perceber mais. O jeito como dobrava os guardanapos, como revisava cada parágrafo 10 vezes, como se desculpava até por existir, e começou a se perguntar: de onde vinha essa necessidade insaciável de perfeição? E pior, o que aconteceria se ela deixasse isso cair, mesmo que por um segundo? Certa tarde, viu Leonor rabiscar em seu caderno de desenhos. Espiou discretamente. Eram rostos, formas soltas, gritos presos em grafite. E no canto inferior havia um esboço dela, Sofia, com os cabelos soltos, os olhos fechados, sorrindo. Um retrato de alguém que ela mesma nunca conheceu. O que atrai mais? A ordem que sufoca ou o caos que liberta? Foi numa quarta-feira qualquer, enquanto o céu se manchava de um dourado melancólico sobre Lisboa, que Leonor chegou mais perto do que nunca. Sofia terminava seu chá quando a ouviu dizer, quase sem olhar: vai haver uma exposição nova no Cais do Sodré. Umas amigas minhas vão tocar também. Devias ir. Não era um convite. Era quase um desafio. Sofia hesitou. Estava exausta, cheia de leituras atrasadas, apresentações marcadas, compromissos com a própria culpa. Mas quando olhou para Leonor, encostada na bancada, cabelos soltos, braços tatuados cruzados, teve a sensação de que aquela noite poderia ser um ponto fora da curva. E talvez fosse disso que ela precisava. Pela primeira vez, respondeu com um simples: talvez eu vá. Horas depois, se olhava no espelho tentando decidir o que vestir. Quase tudo parecia errado, sério demais, rígido demais. E então, num impulso quase infantil, colocou uma saia que não usava há anos, uma blusa de alças que sua mãe odiaria, e prendeu os cabelos de forma descuidada. Quando chegou ao espaço cultural improvisado no Cais do Sodré, foi como pisar em outra realidade. Paredes grafitadas, música eletrônica pulsando nos alto-falantes, pessoas dançando descalças, bebendo vinho em copos plásticos, trocando ideias, sorrisos, beijos. Era um mundo inteiro onde ninguém pedia desculpas por existir. Leonor estava lá, encostada numa pilastra, rindo com um grupo de artistas. Mas quando viu Sofia, parou. Não sorriu. Apenas observou, com aqueles olhos que pareciam atravessar roupas, pele, verdades. Caminhou até ela sem dizer nada. Pegou em sua mão e puxou devagar, conduzindo-a pelo meio da multidão, como quem atravessa uma ponte invisível entre dois mundos. Sofia se deixou levar. Não sabia dançar, não sabia fingir, mas também não sabia mais recuar. Os corpos se aproximaram, não se tocaram, mas se reconheceram. E no som alto, nas luzes que piscavam como promessas e pecados, Sofia sentiu que talvez houvesse um lugar para ela onde a perfeição não fosse exigida, onde bastava apenas estar. A noite seguiu com risos soltos, debates sobre arte, trocas de olhares longos demais para serem inocentes. Em dado momento, Sofia olhou em volta e percebeu que ninguém ali precisava se provar. E aquilo doeu. Porque ela sempre achou que o amor, o respeito, o pertencimento vinham com esforço. Mas talvez ela estivesse errada. E se o erro da noite fosse o acerto da vida? O vento da madrugada soprava morno entre as ruelas de pedra quando Sofia e Leonor saíram da exposição. As ruas estavam vazias, mas ainda carregavam os ecos da música e do vinho. Caminharam lado a lado por um tempo, sem dizer palavra. O silêncio entre elas não era desconfortável, era denso, quase cúmplice, como se ambas soubessem que qualquer som naquele momento poderia estragar o que estava sendo construído, mesmo que sem intenção. Sofia sentia o corpo leve e os pés flutuando. Não por causa da bebida, mas porque algo dentro dela havia se soltado naquela noite.
como se uma parte sua que sempre viveu escondida tivesse finalmente sido tocada pela luz. Pararam numa rua estreita, perto de uma banca de flores fechada. O cheiro doce de jasmim pairava no ar. Sofia encostou-se numa parede, olhando para o chão, como quem tenta impedir o próprio coração de sair pela boca. Leonor parou à sua frente. Observou por alguns segundos. Não disse nada. Apenas se aproximou, devagar, com uma calma que desafiava tudo. Os olhos de Sofia levantaram-se aos poucos. E foi ali, entre a respiração presa e a pulsação acelerada, que tudo aconteceu. O toque foi mínimo, quase um acidente. O dorso da mão de Leonor roçou a de Sofia, devagar, sem pressa, como quem não pede passagem, mas também não se desculpa. Sofia não recuou, não dessa vez. Permaneceu ali, como se aquela pele estranha conhecesse sua linguagem antes mesmo do primeiro beijo. Foi um instante que durou um universo. Nenhuma delas falou. Nenhuma delas precisou. O calor era palpável. Os olhares sustentados. O tempo suspenso. Sofia sentiu o corpo inteiro responder a um toque que jamais imaginou desejar. Não havia lógica. Não havia cálculo. Apenas a sensação de que aquilo não podia mais ser evitado. E o mais assustador, ela não queria evitar. Ela queria mais. Queria Leonor perto. Queria entender como alguém tão diferente podia fazer tudo nela parecer mais verdadeiro. Mas então, como se tivesse escutado um pensamento que não deveria existir, Sofia afastou a mão, de leve, quase imperceptível. O suficiente para criar uma distância entre o que sentiu e o que estava disposta a admitir. Leonor apenas assentiu com um olhar breve, como quem já esperava. "Boa noite, certinha", sussurrou antes de virar as costas e desaparecer entre as sombras da rua. Sofia permaneceu ali por longos minutos, com os dedos ainda formigando e o peito doendo como se tivesse perdido algo que nem sabia que já era dela. Há gestos que não pedem permissão, apenas revelam o que o coração não ousa dizer. Sofia não voltou ao café no dia seguinte, nem no seguinte, nem no outro. Encontrava 1000 justificativas para si mesma. Precisava focar nos estudos, a exposição fora só um experimento social, talvez Leonor nem tivesse sentido nada. Mas no fundo, ela sabia. Sabia que aquela noite deixara algo aceso demais para ser esquecido. E era exatamente por isso que fugia. Porque a sensação de estar inteira, pela primeira vez, vinha acompanhada de um medo que ela não sabia nomear. Medo de sair da moldura. Medo de ser vista e rejeitada assim mesmo. Leonor não mandou mensagens. Não perguntou nada. Não apareceu na universidade. Era como se tivesse entendido o recado sem que ele fosse dito. Mas no fundo, isso doía mais. Porque Sofia esperava, secretamente, que ela batesse à sua porta, que invadisse seu mundo com aquele jeito sem cerimônia. Mas Leonor não era de invadir. Não era de insistir. Ela aparecia como o vento. E se você fechasse a janela, ela ia embora. Dias se arrastaram. Sofia se afundava nos livros, nas planilhas, nas respostas que pareciam certas, mas já não a preenchiam. Começou a ter insônia, a rever mentalmente cada detalhe daquela rua, daquele toque, daquele boa noite sussurrado como um adeus precoce. E junto disso, a pergunta que não saía da cabeça: por que o que parecia tão simples, um toque, um desejo, uma conexão, era tão impossível de aceitar? Quando foi que sentir se tornou uma ameaça? Certa manhã, chegou mais cedo à aula e viu uma colega rabiscando num caderno. Era Leonor. Desenhada de memória com o mesmo olhar ousado, os cabelos ruivos bagunçados, os olhos zombeteiros. Sofia engoliu em seco, fingiu não ver. Mas o mundo parecia rir dela. Até nas margens de outras páginas, lá estava Leonor, esboçada por alguém que nem sabia o quanto aquela mulher estava viva dentro dela. E então percebeu. Não era a distância que machucava. Era o silêncio dentro de si. O esforço constante para caber em moldes que já não serviam.
Ela não sentia falta apenas de Leonor. Sentia falta dela mesma, de uma versão que nasceu naquele toque e que agora morria sufocada pelas regras que um dia jurou seguir. E se sentir for mais perigoso do que falhar? A chuva caía fina sobre Lisboa, lavando os telhados de azulejo e as ruas tortas, como se quisesse apagar todas as histórias mal resolvidas da cidade. Sofia caminhava sem rumo certo, os passos apertados contra o chão molhado, a respiração curta, a mente em colapso. O guarda-chuva pendia fechado em sua mão. Ela nem se importava. A água escorria pelo rosto, pelos cabelos agora soltos, como se cada gota limpasse o esforço que ela fazia todos os dias para parecer firme. Havia um grito preso dentro dela. E nem todo o silêncio do mundo parecia mais capaz de contê-lo. Chegou à porta do café. Parou. Os vidros estavam embaçados, mas ela sabia que Leonor estava lá. Sentia, sabia. O coração batia como um tambor de guerra, anunciando a batalha que ela mesma havia provocado. E então, antes que pudesse pensar melhor, empurrou a porta. O sino tocou com força, chamando a atenção demais. Leonor estava atrás do balcão, limpando copos. Levantou os olhos. O tempo congelou. Sofia atravessou o salão como quem atravessa um abismo. Sem corda, sem rede, só com o medo e a necessidade de acabar com ele. "Por que paraste de falar comigo?" disparou sem rodeios, a voz trêmula, mas firme. Leonor ergueu uma sobrancelha. "Não sabia que tinhas interesse." A resposta veio seca, mas os olhos diziam outra coisa. Sofia sentiu o peito doer. "Claro que tenho. Eu só não sei lidar com isso." Leonor largou o copo, secou as mãos com força e saiu de trás do balcão. Parou perto demais. "Com o quê? Com alguém que não segue o teu roteiro? Que não cabe na tua tese perfeita sobre a vida?" A voz subiu, e junto dela, o coração de Sofia despencou. "Com alguém que me faz sentir coisas que eu lutei a vida inteira para esconder," ela respondeu. Baixo. Quase um sussurro. Mas era a primeira vez que dizia aquilo em voz alta, até para si mesma. Leonor piscou devagar. Havia raiva no rosto dela. E também dor. E cansaço. "Sabes o que é mais difícil?" disse ela. "É querer alguém que tem medo até de si mesma." Sofia não respondeu. Apenas ficou ali, com a chuva escorrendo das roupas, os olhos marejados e as mãos vazias. Leonor respirou fundo. A tensão entre elas parecia elétrica, explosiva e, ao mesmo tempo, trágica. Como se as palavras tivessem chegado tarde demais ou cedo demais. Uma explosão de raiva ou de desejo? O céu de Lisboa escurecia mais cedo naquele dia, mas era dentro de Sofia que a tempestade ganhava força. Depois do confronto no café, ela não voltou para casa. Vagou pelas ruas molhadas como se o chão sob seus pés fosse feito de cacos. E talvez fosse. Passou pelas bancas fechadas, pelos bondes lentos, pelas praças silenciosas. Sentia o peso de cada palavra que havia dito, e mais ainda, das que não conseguiu dizer. Ela se odiava por ter fugido, por ter se escondido de alguém que só queria vê-la de verdade, mas principalmente por ter se escondido de si mesma por tanto tempo. O amor, se era isso, a encontrara como uma fagulha, e agora queimava tudo o que ela acreditava sobre controle, merecimento, ordem. No fim da noite, subiu as escadas até o terraço da República onde Leonor morava. A chuva já tinha dado lugar a um vento gelado. A cidade parecia menor vista de cima. Ou talvez fosse Sofia que estivesse maior. Quando bateu a porta, o coração parecia sair pela garganta. Leonor abriu, olhou e não disse nada. Apenas se afastou, permitindo a entrada. A sala era simples, cheia de quadros inacabados, telas encostadas em paredes, cheiros de tinta e hortelã. Sofia parou no centro do caos e, finalmente, quebrou. "Por que você foge de mim?" perguntou. A voz saiu fraca, mas firme o suficiente para atravessar o espaço entre elas.
Leonor demorou a responder. Olhava pela janela, os braços cruzados como se protegessem algo que ninguém devia alcançar. Porque tu me fazes querer coisas que jurei nunca mais sentir. Porque me lembro do que é desejar e também do que é perder. Sofia se aproximou devagar. Tocou o braço de Leonor com delicadeza, como se pedisse permissão para entrar onde ninguém mais entrava. Eu também tenho medo de ser errada, de não ser suficiente. Mas com você, tudo isso faz menos barulho. Leonor fechou os olhos. Respirou fundo. Quando os abriu, havia lágrimas contidas ali. Não de dor, mas de reconhecimento. O toque seguinte não foi hesitante. Foi uma resposta. As mãos se encontraram, os rostos se aproximaram, os corpos se buscaram. Não havia mais espaço para máscaras, nem tempo para adiamentos. O beijo aconteceu como se sempre tivesse existido, apenas esperando coragem. Foi lento, quente, quase uma prece. As respirações se confundiram. As mãos exploraram territórios antes proibidos. E naquele instante não havia mais a certinha nem a rebelde. Apenas duas mulheres, finalmente inteiras. Quando o orgulho se quebra, o toque vira confissão. Era madrugada quando chegaram ao miradouro da Senhora do Monte. Lisboa dormia lá embaixo, com suas luzes tremeluzindo como promessas antigas, e o Tejo refletia o céu em silêncio. Leonor estacionou a moto sem dizer nada. Sofia desceu, ainda com o corpo aquecido pelo beijo, mas com a alma tremendo, como se algo dentro dela estivesse prestes a nascer, ou a morrer de vez. Sentaram-se lado a lado no parapeito, os joelhos quase se tocando. A brisa fria bagunçava os cabelos de Sofia, agora soltos, como se até eles estivessem cansados de obediência. Ficaram alguns minutos assim, em silêncio, olhando a cidade. Era estranho como aquele silêncio já não machucava. Pelo contrário, acolhia, porque ali com Leonor, o silêncio não era ausência. Era espaço, era respeito, era escuta. Leonor puxou um cigarro, acendeu devagar, tragou como quem pensava em voz alta. Sabes que eu quase fui embora daqui uma vez? Peguei a mochila, juntei uns trocos, estava tudo certo. Mas desisti. Tinha gente demais para abandonar. E talvez eu não fosse tão livre quanto fingia. Sofia olhou de lado. Eu sempre fui o oposto. Nunca pensei em ir embora. Sempre fiquei onde mandaram, onde esperavam que eu fosse. E hoje me dei conta de que não sei se já vivi de verdade. As duas se olharam. E ali, naquela troca silenciosa, havia mais verdade do que em todos os discursos que Sofia já tinha ensaiado. Leonor tirou do bolso um pedaço de papel dobrado. Era um esboço. O rosto de Sofia como ela era naquela noite. Despenteada, os olhos abertos demais, a boca entreaberta. Viva. Desenhei isso depois do nosso primeiro café. Tu parecias tão presa, mas havia algo no teu olhar que pedia fuga. Sofia sorriu, tocando o desenho como quem toca uma ferida cicatrizando. Eu nem sabia que existia essa versão de mim. Elas encostaram as testas, devagar. Os olhos fechados, os corações pulsando no mesmo ritmo. Sofia sentiu as lágrimas descerem sem aviso, mas pela primeira vez, não tentou conter. Leonor as enxugou com os dedos, sem dizer nada. E no reflexo da cidade adormecida, duas mulheres se encontravam no que realmente são, imperfeitas, contraditórias, completas. Talvez o segredo não seja se encaixar, mas encontrar quem abrace as partes que sempre faltaram. Na semana seguinte, Sofia chegou cedo à apresentação de sua monografia. Os corredores da universidade estavam silenciosos e ela, pela primeira vez, não vestia sua habitual camisa engomada. Usava uma blusa de linho leve, o cabelo solto e um colar simples pendurado no pescoço. Um pequeno pingente em forma de raio, presente de Leonor, deixado sobre seu travesseiro na manhã seguinte ao miradouro, junto com uma única frase escrita em guardanapo: "Nunca deixes que te apaguem." E ela não deixou. O tema da monografia havia mudado.
Não era mais a simetria na arquitetura manuelina. Era a estética do incompleto, quando a beleza reside nas fissuras. Seus professores não entenderam de imediato. Alguns franziram o senho, outros tentaram argumentar que fugia do objeto de pesquisa original. Mas Sofia defendeu com firmeza, olhos firmes e voz segura. Falou sobre arte, mas também falou sobre si. Sobre como o mundo força moldes, mas a alma transborda. E naquele instante, todos a ouviram. Não como a aluna perfeita, mas como a mulher inteira que finalmente havia se permitido ser. Do lado de fora, Leonor a esperava sentada na calçada, riscando algo num bloco de papel. Quando Sofia saiu, foi recebida com um sorriso cansado, porém verdadeiro. Sobreviveste? Sofia riu. Pela primeira vez, acho que vivi. Leonor se levantou, ofereceu a mão. Vamos? Sofia segurou, forte, sem medo, e partiram. Meses depois, abririam juntas um pequeno ateliê café no bairro da Graça, onde obras inacabadas dividiam espaço com xícaras de chá, livros sobre arte e mesas onde o tempo parecia desacelerar. Sofia dava oficinas de escrita criativa para jovens da comunidade. Leonor tatuava quem quisesse deixar histórias na pele. O caos e a ordem aprenderam a coexistir. Uma não mudou a outra. Apenas abriram espaço para que ambas florescessem. Nunca houve alarde, nem despedidas. Apenas um dia depois do outro, com cafés servidos com bilhetes rabiscados à mão, olhares cúmplices e domingos preguiçosos ao som de música antiga. O amor não veio como um vendaval. Veio como a brisa que ficou, mesmo depois da tempestade passar, porque ser suficiente nunca foi sobre caber no mundo de alguém, mas sobre encontrar quem te ame exatamente onde você transborda. E então, você também já se sentiu como a Sofia? Fora do lugar, tentando caber num mundo que nunca parece te acolher por completo? Essa história não é só sobre o encontro entre duas mulheres opostas. É sobre encontrar coragem para ser quem você é. Mesmo quando isso significa desapontar expectativas, quebrar padrões e se escolher. Conta pra gente nos comentários. Qual parte mais te tocou? Você já se sentiu insuficiente, até alguém te olhar de verdade? Se essa história te emocionou, se inscreve agora, ativa o sininho e não perde o próximo episódio. A próxima história pode ser a sua. Nos vemos lá. E até lá, que você nunca mais precise esconder o que sente para ser aceita.